Fala Vaquerama, tudo bem com vocês? Comigo tudo na paz, graças a Deus, Vaquerama. O seguinte, Vaquerama, esse vídeo vai ser um pouco diferente, Vaquerama. Eu quero estar fazendo uma pequena homenagem aí, né? Hoje está completando um ano, Vaquerama, que a gente perdeu o William Ferreira. Eu acredito que a Vaquerama mais antiga vai recordar dele, e os que não recordam, eu vou estar deixando as imagens dele aí para vocês recordar. Estou falando de meu cunhado William. Para mim era muito mais do que um cunhado, né? Para mim era um irmão. Ele era uma pessoa que tinha o prazer de aparecer nos vídeos aqui. Então, por isso que eu estou passando aqui hoje, Vaquerama, para fazer essa pequena homenagem para ele. Queria ter feito antes, mas não consegui fazer antes, Vaquerama. Estou fazendo o possível aqui para me conseguir falar um pouquinho dele aqui, porque para mim ele era uma pessoa muito especial mesmo. E isso aqui é o mínimo que eu posso estar fazendo para ele, porque ele era uma pessoa muito especial. Ele é aquele que domou a Potra Duquesa, Vaquerama. Então a Vaquerama mais antiga aí vai estar lembrando dele, que ele era aquele moreninho William, o que montou na Potra Duquesa. Ele estava tão entusiasmado com a doma dessa Potra Duquesa, de um jeito que tinha dias que ele vinha aqui em casa me perguntar se a gente não ia gravar, se a gente não ia estar montando na Potra. E infelizmente aconteceu essa fatalidade, né? A Potra Duquesa morreu também. Quando a Potra morreu, eu postei aqui no canal, ele ficou bastante sentido. Ele saiu de lá da casa dele e veio me perguntar se era verdade que a Potra tinha morrido. Ele ficou tão sentido. E por ironia do destino, não demorou nada, ele faleceu também. Ele faleceu, Vaquerama, de acidente de trabalho. Estava lutando para trazer o pão para casa. Ele deixou uma criancinha novinha com menos de um ano. E essa criancinha que ele deixou é o Nicolas. Ele deixou. Quando ele faleceu, ele tinha menos de um ano e Nicolas hoje ele é para mim, Vaquerama, como se fosse um filho. Nicolas hoje para mim, o mesmo carinho que eu tenho pro Robinho, que é meu filho, eu tenho por Nicolas hoje. E pode ter certeza que no que depender de mim, não vai faltar nada para Nicolas, pode ter certeza, viu? É muito especial para mim, viu, Vaquerama? É muito especial para mim. Às vezes eu fico pensando assim, às vezes eu fico olhando para ele assim, ele feliz, brincando, correndo. Aí eu fico pensando, né, o quanto que o William queria ver ele grandinho, caminhando, correndo, brincando. Aí eu perco horas assim olhando para ele e pensando, né, assim comigo. Aí bate aquela tristeza assim, bate aquela dor assim, que sei lá, aquele sentimento assim, aquela angústia, aquela coisa assim. Mas é a vida, né, Vaquerama? É a vida. E todos nós está aqui é de passagem, né, Vaquerama? Todos nós está aqui de passagem. Uns vão primeiro, outros vão depois. E eu sei que a gente sempre fala assim, que a gente tem que estar preparado e que a vida, mas eu vou dizer para você, ninguém está preparado para a morte, Vaquerama. Ninguém está preparado para a morte. E é isso aí, Vaquerama, é isso aí. Eu precisava de estar passando aqui, né, para me estar fazendo essa homenagem para ele. Era para mim ter feito antes, mas não consegui fazer, Vaquerama, não consegui fazer. Minha esposa e meu filho é prova disso, que eu tentei gravar várias vezes uma homenagem para ele nos dias que aconteceu e eu não consegui, Vaquerama, não consegui gravar. Hoje, depois de um ano, a dor ainda é muito grande, a perca foi muito grande, Vaquerama, muito grande mesmo. Esquecer, eu sei que a gente jamais vai esquecer dele, né? A gente jamais vai esquecer. Mas é o que eu falo sempre com a minha irmã, né? Que ele era esposo de minha irmã. Aí eu falo pra ela sempre que a gente tem que ter calma, tem que pegar com Deus, tem que se apegar a Deus e pedir muita força para Deus para superar essa dor, né? Pra gente
pra gente ir superando. Esquecer a gente jamais vai esquecer dele, né? A gente jamais vai esquecer dele. Porque o William era um menino muito bom, o William era um menino muito bom mesmo. Todas as vezes que eu precisei dele, ele estava pronto para me servir. Pensa numa pessoa assim que se ele estivesse em casa lá, se ele estivesse almoçando, você chegava lá, William, eu quero que você faz isso e isso ali para mim, ele deixava o prato na hora e vinha fazer. Então é complicado demais, meu Vaqueirão, é complicado demais. Ele participou também naquele vídeo onde a gente foi lá na roça, lá no Bordenácia, lá na casa dele, Vaqueirão. Eu vou estar deixando as imagens também para vocês conferirem. E a gente tinha ido lá na casa dele já umas 2 vezes, né? A gente foi lá na casa dele umas 2 vezes gravando. Ele tinha uma égua Lavan. Ele gostava demais dessa égua, rapaz. Gostava tanto dessa égua, gostava assim. Que ele tinha um prazer da gente chegar lá, ele pegar a égua e pegar e dar um banho. Então, Vaqueirão, mano, tô passando aqui de coração pra mim tá deixando essa pequena homenagem aqui pra ele, né? Pra o meu cunhado William, que hoje tá fazendo 1 ano aí, né? Dessa perca irreparável, Vaqueirão. Mas isso é uma perca que jamais a gente vai esquecer dele, que jamais a gente vai superar essa dor, porque é muito complicado. Então, assim, eu quero estar passando aqui para mim estar fazendo essa pequena homenagem para ele e estar relembrando, né, um pouquinho dele, porque jamais ele vai ser esquecido aqui nesse canal, Vaqueirão, jamais. Jamais o William vai ser esquecido aqui nesse canal, porque ele fez parte desse canal aqui. Quero estar deixando aqui todos os meus sentimentos ao pai dele, a senhora mãe dele e todos os irmãos dele, né? E quero dizer para cada um de vocês, né, parentes e amigos, que a gente tem que se apegar muito a Deus e pedir força a Deus pra gente ir superando essa perca, né? Pra gente ir superando, porque esquecer de William jamais a gente vai esquecer, pode ter certeza disso. Então, Vaqueirão, é isso, Vaqueirão. Precisava muito de estar passando aqui e estar deixando essas palavras aqui, né? E estar recordando um pouquinho dele. E eu vou estar deixando aí agora umas imagens dele aí, né? De quando ele montou na Potra Duquesa, de todas as participações dele aqui, né? Eu vou estar deixando aí agora para vocês conferirem. Que Deus o tenha ele em um bom lugar, que Deus prepara, né, um lugar bem especial para ele lá em cima. E é isso aí, Vaqueirão. Fique com as imagens dele aí.